Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Bem-vindos ao episódio 47. Hoje eu estou muito feliz pelo assunto que nós iremos abordar aqui, que tem tudo a ver com o programa, tem tudo a ver com o meu propósito de vida, que é um assunto que eu gosto muito de falar, que eu já venho estudando há muitos anos e que também está dentro de toda a minha carreira profissional, a minha trajetória com os meus pacientes, algo em que eu acredito muito. Inclusive, eu acredito que o que nós vamos falar aqui hoje é uma das ferramentas principais para você se desenvolver como pessoa, como ser humano e em todos os seus relacionamentos, porque o que nós vamos falar hoje te traz muito conhecimento para que você consiga ser uma pessoa melhor. E quando você se desenvolve querendo ser uma pessoa melhor um pouquinho a cada dia, você consegue não só se ajudar, como você consegue ajudar outras pessoas. Isso se enquadra até quando a gente fala, né, que nós queremos um mundo melhor. Mas é importante, muito importante que você pense que você é a mudança que você quer para o mundo. Então, para a gente parar de ficar apontando, buscando essa mudança nas outras pessoas, no governo, como por exemplo, se todos nós tivermos esse conhecimento, essa clareza, a gente vai ter um mundo melhor, porque nós seremos a mudança que nós queremos. Então, esse assunto que eu vou falar para você agora é uma ferramenta muito poderosa. É uma frase que eu gosto muito de usar, se enquadra muito em ensinar você a pescar e não dar o peixe na sua mão. E o tema é crenças e espiritualidade. E para isso, eu trago aqui a Bruna Justus. Ela é mentora de mulheres e ela é master em PNL. A PNL é uma ferramenta que mudou muito a minha vida, é o que eu amo estudar, porque tudo vai sempre voltar para os seus sistemas de crenças. Todos os resultados que você tem na sua vida, em qualquer área, profissional, na sua carreira, com a sua saúde física, emocional, vai sempre ter uma crença por trás. Bruna, muito obrigada pela tua participação. Eu tenho certeza que esse programa vai ser incrível. Quando eu a conheci, não foi pessoalmente, foi virtualmente. Sim. E quando nós começamos a conversar pelo WhatsApp, já ouvindo o seu áudio, eu sou muito de captar energia das pessoas, né? E aí, eu escutando a sua vozinha, você falando ali no áudio, eu falei, nossa, sabe o que eu senti mesmo assim no meu coração? Que legal. Que você tem muito a contribuir comigo também. E com o nosso programa, com Agora é a Hora. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, a honra do convite. Amei o seu convite, amei a nossa conversa também. E tô animada para o que vai acontecer aqui nesse bate-papo. Tenho certeza que é assim que vai ser um programa incrível. E Bruna, falando primeiro nas crenças, né? Como eu falei para eles agora, que tudo vai sempre voltar ao nosso sistema de crenças, porque os resultados que nós temos é, na verdade, derivado do que eu acredito como verdade absoluta, mas não que isso seja uma verdade. Tem uma frase na PNL, que inclusive em uma das minhas aulas agora, eu estou fazendo uma pós-graduação na PUC em neurociência e alta performance. Uma das aulas, a professora falou assim, tem uma frase na PNL que quando eu escutei, eu levo essa frase para minha vida e eu quero que vocês levem também para de vocês. E comigo também foi assim, legal. Que o mapa não é o território. Eu adoro isso. Isso é libertador. É libertador. O mapa não é o território, né? Então, assim, o mapa é o que você acredita. Como que você filtrou as informações que lhes foram trazidas, né? Tudo que você captou através dos teus sentidos e você fez uma interpretação. E também pelo sistema de crenças geracionais que a sua família já traz, que chegou até você, que te fez formar um mapa. Mas isso não significa que seja o território, porque eu tenho o meu mapa, que vem dos meus filtros, e você tem o seu. Exato. E quando a gente entende isso, a gente passa até a respeitar a opinião do outro. As brigas, elas param de acontecer, a gente consegue viver melhor em sociedade, isso é transformador, né? Então, para a gente poder falar de crenças, né, trazendo essa visão do mapa não é o território, eu quero que você fale um pouquinho com relação à identidade, né? Como que uma pessoa consegue buscar a identidade dela desvinculando do sistema de crenças? Como que você trabalha isso na mentoria?
Traz pra gente um pouco desse conhecimento. A identidade, ela é relativa quando a gente começa a falar quem sou eu, né? Porque muitas pessoas começam a dizer quem elas são com base no que elas fazem, nas suas profissões, né? Então, quando a gente fala sobre identidade, a gente precisa voltar lá para o começo. Então, quem eu sou, quem é a Bruna bebê, quem é a Josi bebê, qual foi o plano de Deus para a vida da Bruna, da Josi e de todas as pessoas que nos ouvem? Existe um plano superior, só que quando a gente nasce, existem os P's da nossa vida, como a gente falava aqui nos bastidores, nossos pais, professores, pastores, padres, políticos, enfim, padres e tudo, eles têm uma expectativa a nosso respeito e eles têm as próprias experiências. Então, eles acabam colocando na gente um sistema de crenças aprendido deles e das gerações passadas deles e criam aquilo como uma verdade absoluta, não por maldade, mas simplesmente por uma questão geracional. E nos dizem que somos aquilo ou que não somos aquilo. E a gente cresce, aquele bebezinho puro cresce, acreditando que é ou não é algo. E eu não digo aqui em questão de sexualidade nem nada, eu digo na questão de você é amada, você é rejeitada, você é pobre, você é rica, você é feia, você é burra, todas essas questões, entende? Então assim, a Bruninha ouviu algumas verdades que não eram verdades e acreditou que aquilo seria verdade, porque foi dito por alguém que ela tinha confiança. Assim como eu acreditei em coisas maravilhosas e que fortaleceriam e iam de encontro à identidade verdadeira que o meu Pai Celestial me disse, e tá tudo bem. A questão é que essas crenças negativas, essas verdades mentirosas que nos contaram e a gente acreditou, elas geraram consequências na nossa vida. E a gente vive as consequências dela especificamente na vida adulta. E aí é quando as pessoas não conseguem realizar grandes coisas ou ficam dando murro em ponta de faca, ficam rodando atrás do próprio rabo, não conseguem ter uma vida financeira em dia, não conseguem se encontrar nas suas profissões, não conseguem ter um relacionamento estável, não conseguem até gerar. Muitas pessoas, inclusive, muitas mulheres acabam não querendo ser mãe porque tiveram uma vida, uma infância traumática, porque eu vi uma mãe falando assim, depois que você nasceu tudo piorou, eu não queria que você tivesse nascido. E aí ela fala, eu não quero colocar alguém no mundo pra eu dizer esse tipo de coisa. Só que muitas nem sabem que ela não quer ser mãe por causa disso, ela não consegue fazer ela não tá fazendo associação que foi por causa disso, né? É como aquela abolicionista, tava lendo ainda há pouco, libertei 1.000 escravos e teria libertado 1.000 mais se soubessem que eram escravos. Nossa, não sei se é 100% atrelado a ela essa frase, mas 1.000 escravos foram libertos porque eles sabiam que eles estavam numa condição de escravidão. Outros milhares, não só mais 1.000, não sabiam. Aquilo era um comportamento aprendido. Eles não conheciam uma vida condicionado. Condicionado. Eles não conheciam uma vida diferente do que aquela vida. E a gente pode espiritualizar um pouco isso e ir para a Bíblia. Né? Os 40 anos de deserto, os judeus estavam presos no Egito e quando Moisés foi lá para libertá-los, alguns deles, quando estavam no caminho da libertação, quando estavam vivendo ali no deserto para chegar até a terra prometida, uma terra prometida por Deus para eles ficavam e falavam assim, Moisés, por que nos tira do Egito para que a gente morra no deserto, morra de fome? Lá no Egito pelo menos tínhamos cebolas para comer, tínhamos um lugar para cair mortos. E aquele povo não acreditou, não sabia o que era viver em liberdade, não sabia que precisava percorrer um tempo que seja para sair para passar por aquele deserto, para chegar numa terra prometida. O que é a terra prometida? A única coisa que eu conheço é aquilo que eu vivi lá. Né? Então a crença nos faz isso. É o passado conhecido. E o futuro, ele é desconhecido e dá medo. Exato. E uma das pregadoras que eu gosto muito, ela fala muito sobre isso, fala, o que te cansa não é passar pelo processo. O que te cansa é fugir dele. E as pessoas estão hoje em dia exaustas, correndo, buscando propósito. Eu preciso descobrir qual é o meu propósito. Eu já tenho 40 anos e não sei qual é o meu propósito. Já tenho 30 anos. Quantos jovens de 20 e poucos anos, exaustos, ansiosos, porque não descobriram o seu propósito de vida, porque estão buscando no lugar errado. Não sabem a que vieram nesse mundo, porque estão simplesmente buscando, vivendo fora, exaustos. E não dentro. Buscando no externo. Quando tem que voltar para dentro de si e entender quem eu sou. Qual é o plano de Deus para minha vida? E você sabe que Jesus pregava o autoconhecimento? Conhece a ti mesmo. Ele falava muito isso. Por que será que Jesus falava conhece a ti mesmo?
Então não é fora, é dentro. Buscai o reino dos céus. Não é que eu estou buscando o reino dos céus fingindo, querendo manipular as coisas para eu ser boazinha, porque ele tá olhando para eu chegar lá e ter uma vida eterna lá. Não, buscar o reino dos céus aqui. Viva o reino dos céus aqui. Porque se você viver o reino dos céus aqui, você vai para onde você quer ir quando você partir. Exatamente. Né? Então, Jesus, ele deixou os ensinamentos dele pra gente. Eu lembro até que eu estava vendo uma série dele em que ele vai ditando para Mateus, né, o que ele ia falar em um dos sermões dele. Aí Mateus fala assim: mestre, cadê o mapa? Porque ele falou que ele ia deixar um mapa, né, para Mateus anotar, que esse mapa seria o mapa para as pessoas ou encontrar ele, né, encontrar ele. E aí Mateus anota, mestre, e o mapa? Esse é o mapa. Esse é o mapa. E no sermão ele fala, né, o tempo todo, o que é o mapa? Ser uma pessoa melhor a cada dia, né, que é o processo de autoconhecimento. Isso. Ele fala assim também, né, uma outra frase, todo esse processo de autoconhecimento me fez entender muitas metáforas de Jesus, sabe? Sim. Quando ele fala assim também, amai ao próximo mais que a ti mesmo. Então, a ti mesmo vem primeiro. E se eu não tenho amor, eu não dou o que eu não tenho. Eu vejo muito assim, como que eu vou ter empatia, que é um dos fundamentos pra gente atingir esse reino dos céus e ser uma pessoa melhor, que é empatia, se colocar no lugar do outro. Mas eu não me amo. Então, como que eu vou amar? Que referência de amor eu tenho, né? Nenhuma. E antes de amar a mim mesma, tem amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo Sim, como também, a ti mesmo. é. Então, quando eu amo Deus, eu tenho uma referência de amor. Eu tenho uma referência do que eu devo amar. E aí eu entendo quem eu sou, quem Deus me fez para ser, amo a mim mesma, e a partir do amor que eu conheço, que eu cultivo por mim mesma, eu tô preparada para amar o próximo. Exatamente. Porque qualquer coisa que fuja dessa ordem, pode até ser uma entrega que tem um resultado razoável. Eu até posso amar as pessoas, me entregar, mas vai ser uma coisa doentia e pesada. Pesado. Vai ser incongruente para sua vida, para os resultados que você quer para sua vida, porque vai gerar um fardo pesadíssimo para você carregar. Então as pessoas precisam entender que enquanto elas não se amarem, não pararem um tempo, olharem para elas mesmas, o que elas entregam para os outros é pouco. E se elas acham que elas já entregam muito, imagina quando elas começarem a se olhar, a se amar, o que mais elas podem fazer pelo próximo. E aqui a gente tá falando de mães exaustas, de profissionais workaholics. Ah, mas você não tá entendendo, Bruna. Eu sou uma excelente profissional. Eu sou CEs, revers. Então, e como é que tá a tua vida pessoal? Quando você chega em casa, o que você faz? Alguma área vai Você abrir ter uma garrafa de vinho falha. todos os dias pra você dormir tranquila? Você tem insônia? Dificuldade para dormir, como é que tá o teu relacionamento, como é que tá o teu relacionamento com os teus filhos, você pode até entregar, mas aquilo ali vira uma fuga. Para, se olha, se ama primeiro, o que é importante para você, o que você precisa fazer na sua vida que é importante para você, e a partir do momento que você conhece o amor verdadeiro, o teu amor próprio, você consegue entregar. Você vai continuar sendo uma excelente profissional no seu trabalho, mas você não vai adoecer. Você vai continuar sendo uma excelente profissional, ou saindo do mundo corporativo, indo para a vida materna, que é muito do que eu vivo, e muito do que eu vejo também com as minhas mentoradas. São pessoas exaustas, às vezes com os filhos. Ah, mas eu me entrego, eu me dou. Tá, você tá fazendo isso por quê? Para ser amada, se ama primeiro. Né? Olha pra você, o que é importante pra você? Ah, eu amo maternar, eu também amo maternar, mas as minhas filhas sabem que eu preciso ir pra minha academia, eu preciso olhar pra mim mesma, eu preciso que elas me respeitem, eu imponho limites pras minhas filhas, não é deixar com que elas subam nas minhas costas e mandem em mim, porque eu preciso demonstrar todo o meu amor, né? Então assim, isso revela uma dor. A terceirização da responsabilidade, a externalização da responsabilidade revela a imaturidade. Então, quando eu sou imatura, existem coisas na minha vida que eu desconheço, ou eu não quero olhar, eu digo muito, não negue o óbvio. O óbvio tá aí, ele precisa ser olhado. Existe muito óbvio negligenciado e não visto. Então, olha pra você, o que não tá legal. Onde há fumaça, há fogo. Se você não tá bem, em alguma área, alguma coisa vai estourar, vai espanar. Entendeu? Então, muitas mulheres se perdem na maternidade, no mundo profissional também. Existe uma sobrecarga muito grande sobre a mulher está precisando... estamos numa geração onde a mulher está conseguindo um espaço muito bacana. Só que muitas estão vivendo uma vida disfuncional porque querem competir com os homens. Querem se colocar a qualquer custo no lugar onde o homem está. No polo invertido. No polo invertido. E há que ter muito cuidado com isso, porque... tudo bem, a gente tem que olhar, e a mulher merece muito, a mulher precisa estar em alguns cargos, e existe ainda muito machismo, confesso, e concordo.
Agora, existem coisas que a mulher não precisa viver. A mulher tem o papel da mulher e o homem tem o papel do homem. Eu sei que é um pouco polêmico dizer isso, porque pode querer dizer que a mulher tem que ser só dona de casa e o homem tem que sair para trabalhar, é o provedor. Cuidado, não é bem assim. A mulher pode cuidar da sua casa, ela pode ser uma excelente dona de casa, mas ela também pode ser a mulher de Provérbios 31, que sai, que tece as próprias roupas, que cuida também da sua casa, que cuida das finanças. A mulher, ela merece viver muitas coisas. O problema é que quando ela quer viver coisas que ainda que não são para ela, ela se sobrecarrega. E quando ela sobrecarrega, fica tudo errado. Alguma coisa vai espanar. Algum pratinho vai cair. Então, nessa metáfora dos pratos, a gente às vezes fala, não, tem que dar conta, eu tenho que provar que eu dou conta, eu tenho que provar que eu vou fazer, vou acontecer. Tá, muitos pratos. Para, uma hora um deles vai cair. Você não vai dar conta e você não precisa dar conta. Se permita ser você, olha pra você, como é que tá dentro de você, o que você precisa fazer. Pega esses pratinhos e coloca aqui em cima da mesa, tem espaço. Coloca aqui, olha, pratinho, agora eu não vou olhar pra você, mas eu não quero que você quebre, você é importante pra mim. Agora eu preciso equilibrar esse aqui, tá bom? E equilibra 2, quantos você der conta ao mesmo tempo. O problema é querer dar conta de tudo. É disfuncionalidade. E se cobrar. Por muitas vezes ter essa escolha de falar, não, eu vou botar esse pratinho aqui. Aí eu me cobro, porque eu botei o pratinho aqui. E às vezes aquele pratinho que você coloca ali, você pode até delegar para outra pessoa resolver para você. Ah, olha, marido, você pode resolver isso aqui para mim agora? Eu não tô dando conta desse pratinho. Mas isso não revela uma fraqueza sua, revela uma força. Você teve coragem de ir lá e pedir ajuda. Ou então, terapeuta, você pode me ajudar a resolver as minhas emoções? Eu tô com dificuldade nisso. Ou então, físio, o que você tem como um tratamento aqui de acupuntura, de repente? A medicina chinesa, como que pode nos ajudar com esse pratinho? Eu não tô dando conta dele sozinha. Só que para isso ela tem que enxergar, ter consciência que ela não tá dando conta. Ter coragem de ser vulnerável. E que a conta vai chegar. Mas a gente vê as mulheres o quê? Não encarando isso, não aceitando isso. Exato. Elas não querem pedir ajuda. E é por isso que as doenças psicossomáticas são maiores nas mulheres. A fibromialgia é 10 vezes mais do que nas mulheres do que nos homens. Porque com o mercado de trabalho, com essa nossa independência, os filhos continuaram, a gente continuou sendo mães, né, trazendo isso, a casa continuou e ainda veio o mercado de trabalho. E com ele, as qualificações. Exato. Porque se você quer ter sucesso, você tem que continuar sempre se qualificando. Isso é muito bom, porque hoje nós sabemos que quanto mais coisas novas você aprende, o seu cérebro ele tem um poder enorme de expansão, de neuroplasticidade. Isso faz total diferença na sua saúde, né? Principalmente cognitiva, no seu plantio de você envelhecer com qualidade, né? Então isso é muito importante, você continuar sempre buscando os novos conhecimentos, se desenvolvendo. Mas tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Tem que começar a delegar para esse marido também, para poder ajudar. E tem que ter a motivação certa. Porque às vezes as pessoas querem adquirir mais conhecimento, porque eu preciso provar para o outro que eu posso, eu consigo. De novo, vem peso, vem culpa, vem sobrecarga. Isso não tá muito com o fundo da rejeição? Essa coisa de querer provar? Sim, porque lá atrás eu não fui vista. E hoje eu quero que a pessoa que me rejeitou, muitas vezes o pai ou a mãe, me veja. Tenha orgulho de mim. Porque lá atrás eu não era nada. Não me valorizou, eu preciso mostrar que eu tenho valor. Eu preciso mostrar, preciso fazer. Todo excesso vem de um vazio, né? Sim. Todo excesso revela uma falta, com certeza. Vem de um vazio, com certeza. Na rejeição paterna, especificamente, que é um pouco da história da minha vida, né? A gente ouve muito dizer que o pai cria para o mundo e a mãe cria, né, debaixo da barra da saia dela e tal. De fato, o papel do pai é esse de criar a criança para o mundo. Ensina sobre limites, ensina uma visão de mundo, o que aquela criança tem de destino, qual é o destino daquela criança. O pai provê financeiramente, sim, sustenta a casa. O pai mostra a aventura da vida. O pai mostra o que a criança pode viver. E ele dá segurança para essa aventura. Segurança, exatamente. E o limite não é aquela coisa de fica quietinho aí que calado você já tá errado. Não, o limite é, isso aqui você pode fazer, isso aqui você vai ferir regras, valores e princípios. Existe uma cultura na nossa casa, a gente faz isso, a gente não faz aquilo. O limite é respeite autoridades, honre autoridades, honre seu pai, honre sua mãe. Isso é o pai que ensina. E a mãe já é mais a questão da empatia, isso que você nos trouxe, né? Se colocar no lugar do outro, é mais o sentir, é o acolher. A mãe tem muito disso. Então, quando a criança não tem ou um ou outro, ela passa
por um desconforto, uma quebra na identidade dela. Ela fala assim, peraí, mas quem sou eu? O que eu posso viver? Especificamente na vida. Ela fica sem um norte, na ausência né? paterna, ela fica sem norte. Quem sou eu? O que eu vou viver nesse mundo? O que eu vim pra fazer? O que eu vim fazer aqui? Eu me sinto insegura. Eu não tenho segurança. É que é a base, não tem, perdeu a base. E quando a gente fala em insegurança, a gente fala em baixa autoestima, a gente fala de identidade distorcida e a gente fala dos problemas que a gente tem vivido hoje. Por que o homem é tão seguro no mercado de trabalho? Porque ele foi ensinado que é assim, ele é seguro. Por que a mulher, tantas vezes, é insegura e acaba acreditando nas coisas que as pessoas dizem pra ela, esse lugar não é seu, mulher não pode ser CEO. Ela não foi ensinada assim. Ela não foi ensinada Crença. assim. Crenças. Tá vendo como exato. tudo volta nas crenças? Exatamente. Então, quando a gente não tem esse direcionamento, a criança fica, ó, Deus dará, entendeu? Perdida. Foi muito o que eu vivi. Eu vivi anos da minha vida perdida. Eu passei, na minha adolescência, depois eu fui entender com a constelação que numa tentativa de honrar o meu pai, que não queria que eu tivesse nascido, eu queria ter tirado a minha própria vida. E, graças a Deus, não foi permitido, né? Deus me deu uma segunda chance. Depois eu entendi. Como meu pai não queria que eu tivesse nascido, na adolescência eu tentei honrar meu pai falando, tá bom, vamos acabar com tudo. Vontade de papai tá sendo feita e tá tudo certo. Não meu papai de lá, né? Meu papai é aqui dessa terra. E aí, depois que eu passei por isso, eu falei, não, peraí. Aí eu fui me conectando com Deus e eu entendi. Eu não sou um alecrim dourado que na minha vez Deus errou. Se eu estou neste mundo, porque Deus quer. Nada passa desapercebido para Deus. Todas as pessoas que nasceram nesse mundo têm um propósito para Deus. Todos nós nascemos de propósito por um propósito. Deus nunca errou, não ia ser comigo que ele ia errar. Então eu nasci por um propósito. Bora descobrir o que é isso? Quando eu me conecto com Deus, entendo a minha identidade, eu encontro o meu propósito. Então não sou eu que saio atrás do meu propósito, desbravando o mundo, querendo me fazer ser vista, acontecer e tal. Não, eu me conecto com Deus e Deus revela o propósito a mim. Na jornada, esse propósito me encontra. A gente tem um encontro muito especial. E aí eu entendi que eu nasci e tive a história que tive para que eu pudesse hoje chegar na minha vida adulta. Sim, foi um processo, né? Um processo. Para te preparar. Exatamente. E falar para as outras mulheres, ei, mulher, você que talvez passe por esse tipo de situação, vem cá, tem saída e tem uma saída muito linda. E percebe que eu sempre falo para vocês que a cegonha não erra de casa, olha lá. Não erra, não erra. E hoje, assim, papai continuou negando a minha vida, né? Ele tem a família dele e tá tudo bem. E eu precisei entender que não era o fato dele me aceitar que ia fazer com que eu pudesse me aceitar. Ele continua me rejeitando, mas eu o amo. Eu sou completamente apaixonada pelo meu pai. Ah, Bruna, vocês se falam? Não, a gente nunca se fala. A última vez que eu falei com ele, eu tinha 18 anos de idade, fazem 20 anos. Ele continua rejeitando, mas não é sobre isso. Porque assim como a Bruna foi rejeitada pelo pai há 38 anos atrás, no ano passado, mais de 172 mil crianças não tiveram o nome do seu pai no seu registro de nascimento. O maior número nos últimos 7 anos. Você teve? Eu tive depois de uma briga judicial. Não foi por vontade dele. Então, é sobre essas 172 mil crianças que vão crescer com que tipo de crença? Se nem o nome tem, esse pai não está por perto. Ou seja, essas crianças já não vão ter muitos exemplos de destino, de limite. E quando a gente fala de limite, a gente fala inclusive do estado de delinquência que a população está, no Brasil especificamente, mas no mundo também é assim. Né? Na nossa cultura isso é muito grande, mas no mundo também. Existem casos fora que revelam isso. E limite também é do que eu aceito fazer comigo. Porque a minha mãe conseguiu me dar uma boa base, eu nunca me meti com drogas, não me meti com más companhias, não tive uma vida de promiscuidade, mas muitas pessoas vão para essa linha. Vão, né? Eu tive outros tipos de dúvidas com relação à minha identidade e aos tipos de limites. Eu cresci acreditando que eu era uma coitada, uma dependente das pessoas. Sim. E que eu deveria viver aquilo que as pessoas me dessem de migalhas. Porque você teve, nesse lado paterno, migalha, né? Sim. Então você trouxe isso como uma verdade. E eu acreditei que eu não tinha força para fazer por mim mesma sozinha. E foi na vida depois de mãe, tá? Porque você não teve aquela segurança paterna lá atrás, aquela base lá atrás. Exato.
depois de adulta, de mãe, que eu você descobri isso. descobriu. E eu falava, gente, que dor é essa? Que desconforto é esse? É um vazio, né? Uma angústia. Vazio que eu vou e não consigo, que eu me vejo dependente, emocionalmente dependente das pessoas. Coitado do meu marido, uma sobrecarga sobre ele, que não tinha que ser. Porque, e aí, olha que interessante, quando uma filha passa por isso, ela procura um marido como se fosse um pai, né? Sim. Ela busca a figura paterna de formas diferentes, e a gente pode entrar na espiritualidade também. Porque quando uma filha passa por uma rejeição paterna, a tendência é que ela vá buscar essa substituição dessa paternidade em algum tipo de figura paterna. Pode ser um namorado, e aí ela começa a namorar precocemente, que foi o meu caso. Pode ser um tio, pode ser um padrasto, a mãe pode casar novamente, pode dar um bom exemplo ou não. Porque aquele cara também pode ser ferido, ou aquela mãe também pode ser ferida ainda, e ela se relaciona com um segundo pai, uma segunda figura daquele pai que foi embora. E aí vem um novo padrasto, vem uma nova figura paterna, aquele padrasto às vezes rejeita de novo, abandona de novo, meu Deus, e vive o ciclo. E aquela criança passa por tudo aquilo de novo. Ou então pode vir, aquela mãe se cura, se restaura, se reergue, e fala, o que eu mereço viver? Vamos lá. Eu quero um homem com valores e princípios do meu lado. Agora eu tenho uma filha, um filho dentro de casa, eu preciso de uma segurança. E aí ela se relaciona com alguém, bom, então pode ser o namoradinho, pode ser uma figura um tio, que aquela criança elege, um padrasto. Mas a gente também tem que se lembrar muito que essas pessoas que vão substituir a figura paterna para essa criança têm que ter valores e princípios calcados na verdadeira paternidade. Que ama, que ensina, que exorta, que dá segurança. Tudo aquilo que a gente já falou. Então, às vezes essa criança ela vai crescer e ela vai continuar sem referência paterna. E às vezes essa criança vai crescer e ela vai ter uma boa referência. Como eu fui no lado do relacionamento, eu aos 13 anos comecei a namorar, eu não sabia o que era uma figura ideal. Eu não sabia o que era um namorado ideal. Eu simplesmente fui buscar uma carência que eu tinha do masculino dentro da minha casa. Encontrei um namoradinho que me supria daquela forma e acreditei que aquilo seria importante para mim. Só que qual o problema? Ele também era um ferido. Ele também tinha feridas. E a gente começou a ver um relacionamento tóxico. Ele me exigia demais, ele era ciumento demais, ele tinha as dores e as dúvidas dele. E eu fui começando a acreditar que aquilo estava certo. Estava certo, tudo bem. que era assim mesmo, que isso era normal. Exatamente. Que era assim, gente. E depois de 8 anos, é que na inteligência emocional, eu descobri que não, eu não estava fadada àquilo. E que eu poderia viver uma vida completamente diferente. Bastava eu decretar que aquilo seria diferente para mim. Tomar decisão. Tomei a decisão. E aí eu comecei a me encontrar comigo, a viver o perdão. E me encontrei com o meu marido, né? Que também é uma pessoa que assim foi ferida também, muito ferida. Mas assim como eu estava buscando a cura. Então, ele... No ano que a gente fez, no ano do nosso casamento, 2014, foi quando a gente fez o nosso primeiro curso de PNL. Nossa formação em practitioner em PNL. E ali eu consegui falar pela primeira vez a palavra pai sem chorar ou ser grosseira. Porque eu era muito grosseira quando as pessoas falavam de pai. Por fuga, né? Por medo. Eu subi o muro do orgulho e falei, não, esse assunto não vai falar comigo. Não, você vai vir, papum. A pessoa vinha... E eu era deselegante, porque eu queria fugir daquele assunto, não. Ou no meu íntimo, eu ouvia música de paternidade, a música do Fábio Júnior pai. Nossa, se queria me matar, você botava aquela música. Eu chorava em posição fetal. Porque me feria. Porque eu não tinha... Eu tava com uma ferida exposta, aberta, sangrando, e nunca tinha parado para olhar para ela. E nesse curso de PNL, eu consegui olhar para essa história e falar assim, não, peraí. Olhar para tua criança interior. Olhar para minha criança, entender... dar um novo significado e iniciar um verdadeiro processo de perdão. Não tem como fugir de perdão. Não tem como. O perdão, ele te ajuda a ressignificar. Quando você ressignifica, eu vou linkar a palavra, essa palavra, quando você ressignifica, com uma frase que ela tem na bio dela, do Instagram, que é assim: eu escolho ver o lado bom das coisas. Então, quando você ressignifica, é isso. Você está... Sempre tem um lado bom, sempre tem. E aí você passa a não julgar mais a situação, as pessoas, e você arranca, assim, aquelas travas que estavam, aquelas correntes que estavam que assim, de anos que você viveu acorrentada, buscando a felicidade fora, nas pessoas, nas coisas, né? Em substâncias, na comida.
sempre buscando preencher um vazio que vem lá de trás. Lá de trás. Olha que coisa, né? E às vezes alguém pode se identificar e falar assim, não, mas Bruna, eu tenho um pouco dessas consequências na minha vida, mas meu pai foi... Eu vivi com meu pai morava com a minha mãe, meus pais são casados até hoje, meus pais só se separaram, eu era adolescente, mas meu pai foi um bom pai. Às vezes não é necessariamente do seu pai, mas como foi a relação do seu pai com o pai dele, da sua mãe com o pai dela, com os pais, né? Não só a paternidade especificamente. Se a pessoa tem um desafio nas questões das consequências paternas que eu falei, ok, identificou paternidade. Agora, se você tem um desafio no sentir, talvez seja na maternidade o seu desafio, né? Então, às vezes, não é diretamente com o seu pai e a sua mãe, mas como foi com as gerações passadas. Com seus avós, é aí com que eles. Entra a explicação da constelação. Exatamente. Que é uma ferramenta muito valiosa para nos ajudar com essa cura. Exato. Né? Exato. Até porque a constelação, muita gente tem muito preconceito, né? Pré-conceito. Porque não tem conhecimento. Tem profundidade. E aí, muitas vezes também, as pessoas não têm esse conhecimento porque não existiu uma maneira didática de explicar o que é. Sim. E a PNL nos dá essa possibilidade. Eu trouxe aqui uma consteladora no programa em que eu expliquei na visão da PNL exatamente isso. Então, assim, nada mais é do que as crenças de outras gerações, porque um passa para o outro. Então, e essas crenças envolvem feridas e traumas que são transmitidas em bloco. Sim. E aí chega em você. Como chegou no teu pai, porque existe um motivo para ele te rejeitar. Sim, com certeza. Com né? certeza. Então, por isso que a gente não pode julgar. Porque assim, qual é a história dele? Isso. E aí você ressignifica, se liberta, não ganha um câncer lá na frente. Exato. Porque a gente sabe que mágoas relacionadas às figuras masculinas, ao pai, se você não libertar isso, a tua chance é muito grande de desenvolver essa doença autoimune, que é o pico da doença psicossomática, que inclusive a epigenética nos prova, porque o ambiente sinaliza o gene. E o ambiente é a tua história com o teu pai, que é a história que ele traz das gerações. Então, assim, olha como... Fala se isso não é libertador. Fala se isso não é ensinar a pescar, Bruna. É demais. Não agora é demais? Agora é a hora, meu povo. Agora é a hora. Identificou que isso dói dentro de você. Mas a pessoa precisa ter esse conhecimento, essa clareza e tomar essa decisão, porque esse processo é tão doloroso, né? Demais. De olhar pra dentro. E a porta tem que abrir de dentro pra fora. Assim como você falou da questão da constelação, eu sou muito rasa na constelação, tá? Eu não me aprofundo, não uso constelação como metodologia nas minhas mentorias. Eu usei a constelação para ter consciência... No seu processo. No meu processo, ponto. Eu não vou na página 2 da constelação, porque eu não quero também banalizar, sabe? Então, a gente precisa olhar e entender que a porta abre de dentro para fora. E a gente tem que se aprofundar naquilo que a gente quer. Isso, por mais que, de repente, a constelação e a PNL falem mais ou menos a mesma coisa, tá? Escolhe uma linha e se aprofunda naquilo, estuda, mas abre o teu coração, abre essa porta de dentro para fora. Assim como Jesus nos diz na Bíblia, que eis que estou à porta e bato. Isso. Se abrir, entrarei e sairei contigo. Assim é o seu processo de despertar para o autodesenvolvimento, para o seu conhecimento. Então, as pessoas precisam se permitir. Vai doer. A gente é adulto, a gente pode falar que vai doer, né? A gente pode sair daquela questão do nosso mertiolate lá, que na nossa época doía, e quando ardia, a nossa mãe ou pai, ou a enfermeira falava, não vai doer nada. Aí botava o mertiolate, doía pra caramba, aquela criança já aprendeu a não confiar. Porque é mais fácil também a pessoa continuar onde tá, continuar exato. Na vítima. Exato. Colocando a culpa na pessoa que me rejeitou. Exato. Então vai doer. A gente vai olhar para questões que há quantos anos atrás aconteceram? Vai doer, mas vai doer por pouco tempo. Até porque continua doendo. Só não dói da forma como vai doer agora. Eu gosto muito, minha mãe sempre falou muito que o mertiolate doía. Filha, de fato, vai doer. Vai arder bastante na hora que a gente passar. Só que depois, o dodói que tá embaixo dele vai ser curado. E aí vai parar de doer. Não estava doendo antes de passar? Então, aí ele vai parar de doer. É o processo. É o processo. Mertiolate O mertiolate é o processo. É a metáfora que a gente traz da nossa infância para a nossa vida adulta. Ei, passar pelo processo de perdão vai doer. Você vai olhar, você vai entender o que a sua criança sentiu, você vai ter que acolher a sua criança. E perdoar, engraçado, né? Tem gente que não sabe nem o que é perdoar, sabia? Então, até essa clareza a gente tem que trazer. Porque a pessoa não sabe. Ela acha assim, ó. Ela acha
que perdoar é assim, muitas vezes, né? Ela não falar mais daquela situação, ou falar mais da pessoa, ou se encontrar a pessoa, até cumprimentar. Não. Perdoar é muito mais profundo. Perdoar é assim, ó. Você consegue abençoar a vida daquela pessoa? Você consegue desejar para essa pessoa o que você gostaria para sua vida? Sim, então você perdoou. Não é? Perdoar, eu costumo dizer que é quando você olha para aquela história que te aconteceu, por mais dolorosa que ela tenha sido na situação, e ela não te dói mais quando Não você te olha dói hoje. mais, sim. É uma história, colhi um aprendizado, vivi aquilo, mas está perdoado. E às vezes vai aparecer um pouco de resquício de algumas coisas com relação àquela história que tem consequência na sua vida hoje, que você precisa voltar e perdoar. De tempos em tempos eu descobri alguma coisa, eu perdoo o papai novamente. Eu descobri que eu precisava perdoar minha mãe. O dia que eu descobri que eu precisava perdoar minha mãe, foi um tapa na minha cara. Foi no Método CIS, do Paulo Vieira. O Paulo olhou pra mim e ele falou assim, tá, mas sua mãe é toda poderosa, maravilhosa, né? Seu pai é o grande vilão da sua história, não é mesmo? Então, e a sua mãe? Você já perdoou ela? Nossa, eu falei, bicho, como perdoar minha mãe, Paulo? Não tem nada pra perdoar. Minha mãe me criou sozinha, ó, o muro do orgulho, né? Minha mãe me criou sozinha, você não tem noção do que ela viveu. Não. Ele, tá. Mas e aí, você já perdoou pela escolha do pai? É isso aí. Olha a clareza aí, né? Olha lá, tantas cavando. Outras coisas. Porque por aquilo ter acontecido naquele momento, daquela maneira, te trouxe consequências. Porque se eu tenho esse pai, alguém escolheu. Quem foi? Ela. E olha que louco, a minha mãe, a vida toda, ela me pedia perdão. E eu falava, mãe, eu vou te perdoar pelo quê, minha rainha? Fale pra mim, o que eu vou te perdoar? Ela sempre me validou, me enalteceu, você é um presente de Deus porque ela na minha queria vida. suprir, né? Queria suprir. E ela tinha uma culpa, né? Tinha. E eu trabalho essa culpa com a minha mãe todos os dias, praticamente. Minha mãe também sofre consequências disso. E eu olho pra ela e eu falo... E a última coisa que eu falei pra ela foi, mãe, para de pedir desculpas. Para de pedir perdão. Eu amo meu pai. Ela regalou os olhos assim, ó. Como assim? Eu amo meu pai. Se não fosse esse pai, essa Bruna não seria essa Bruna. Sim. Esse foi o processo, né? Esse foi o processo. E tá tudo bem. Eu precisei ser trabalhada. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não ia hoje estar tão gabaritada para falar para outras mulheres que elas também importam. Que elas tentam tirar a vida delas ali, esconder a vidinha delas, ficar quietinhas, se recolherem à insignificância delas e falar, ei, sai daí. Deus não erra, ele não errou com você, vem pra cá. Vamos viver a sua vida, vem descobrir a sua plenitude, vem viver o seu maior potencial, vem pra fora. Você pode ser mãe, você pode ser profissional, você pode se casar, você pode ser linda como você é. Você pode ser o que você quiser ser. Você pode ser o que você quiser ser. Vamos descobrir o que você nasceu pra viver? Quem Deus te fez pra ser? Porque para de acreditar nessa mentira. O problema da mentira que a gente acredita na nossa infância é que a gente se comporta de maneira a validar essa mentira e ela vira uma verdade. Vira. Que é a crença. Tem muita gente que fala assim, mas não é verdade que você é assim. Imagina, você não é rejeitada. Ei, peraí, se eu me comporto como rejeitada, eu sou rejeitada. Eu fui rejeitada, minha vida praticamente toda. A maior parte da minha vida, eu fui rejeitada porque eu me comportava como uma pessoa que era rejeitada. Era aquilo que eu tinha das pessoas ao meu redor. Né? Ninguém me deve nada. Ninguém tinha que ninguém me deve tirar. Nada. E nem Deus deve, o universo, ninguém. Exatamente. Sai da vítima, né? Sai da vítima. Traz a responsabilidade. Vamos viver protagonismo, Bruninha. Entendeu? E aí eu falei, opa, peraí, deixa eu parar de me comportar como uma rejeitada e entender que não são as pessoas que me rejeitam. Sou eu que ajo dessa maneira. E assim como a rejeição, existem outros papéis. Como eu falei aqui, né? Eu sou pobre. Tá bom, você é pobre. Não, para, Bruna, credo, que coisa horrorosa. Você fala que a pessoa é pobre. Não, ela se comporta como pobre, ela é pobre. Ela é pobre. E assim, pobre não é só questão financeira e material, né? Sim. Pobre de espírito, pobre de perdão, pobre de muitas coisas. Pobre de amor. Pobre de amor. Eu sou intolerante, eu sou orgulhosa. Muita gente adere isso como uma defesa, inclusive. Se eu não for assim... o mundo vai cair matando em mim, todo mundo vai subir nas minhas costas, eu preciso agir dessa forma. Tá. Só que você entenda que as consequências disso vão vir pra sua vida. Então, a partir do momento que você olha e fala assim, isso tá sendo bom pra mim? Eu gosto de viver esse papel? Aqui, assim, no fundo, assim, só eu e eu. Eu gosto disso, eu gosto das consequências que eu tenho da minha vida. E isso tá me trazendo uma realidade. Eu tô gostando de viver essa realidade? Exatamente. Ou eu quero sair daqui? Eu
quero sair daqui. Porque para sair vai ser doloroso, porque você condicionou o teu corpo, você já virou um hábito ser assim. Eu falo muito para as minhas mentoradas que, assim, quando a gente quer mudar um comportamento, para mudar esse processo de autoestima e tudo mais, a gente precisa comunicar às pessoas que estão ao nosso redor. Olha, a partir de agora eu vou mudar meu comportamento. Porque as pessoas não estão acostumadas. Então, a tendência do ambiente é falar assim, o que é isso? Você tá louca? Vai começar a agir assim agora? Tá doida agora. Tá doida, eu tô toca da cabeça. E aí o ambiente vai te puxar a continuar agindo da forma como você agia antes. Então, senta e tem uma conversa madura. Se você for casado, casada, com as pessoas ou com seus pais, com quem tiver ao seu redor. Porque o ambiente molda mesmo. O ambiente molda. Influencia demais. Então a gente tem que preparar esse ambiente. Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Exatamente. É isso aí. A média das 5 pessoas e tudo mais. Então, às vezes, a gente tem que até, inclusive, olhar para o ambiente e entender esse ambiente. Assim como eu tenho liberdade de, nesse ambiente onde eu estou, eu tenho liberdade e coragem e eu me permito olhar para esse ambiente e falar assim, eu vou mudar agora, tá? O papel que eu vivia não é funcional para mim. Eu preciso mudar, eu preciso me amar mais, eu preciso dar mais atenção para as minhas coisas. Esse ambiente, como que ele vai reagir a isso? Vai falar, não, eu prefiro você como você era, então você não tem que estar ali. Você não tem um ciclo de amigos, você não tem uma família, você tem uma gaiola. Agora, se esse ambiente falar assim, nossa, que bom, ai, que bom que você despertou, vamos, eu te ajudo. O que você quer fazer? Eu vou com você. Aí sim, você tem um ambiente propício. Certamente. Então a gente tem que olhar para os ambientes onde a gente está inserido, entender se a gente tem... E não é apoio, porque assim, eu quero apoio porque eu quero ouvir o que eu quero ouvir e não o que eu preciso ouvir. Tem ambientes que vão chegar e falar assim, beleza, mas escuta isso aqui, então vamos fazer isso, entendeu? Então, são ambientes maduros. A gente pode fazer uma analogia com relação ao ambiente até com um jardim, né? Então, assim, como que você vai plantar, né, algo que você quer que prospere, aquele alimento, né, numa terra que não é fértil. Exato. Eu vejo muito a prosperidade como essa questão assim do romper. Né? Então, tudo para se desenvolver e crescer, para pensar, como que a criança nasce? Uhum. Tem um sofrimento, tem um rompimento, seja de cesárea, seja de parto normal, existe um rompimento. Como que eu desenvolvo músculo na academia? Desenvolvimento de força. Eu tenho um rompimento de fibras, aí eu tenho a hipertrofia, eu cresço. Então tudo, prosperidade é rompimento. É que as pessoas veem a prosperidade como dinheiro. Mas até para que eu vá pro lado do dinheiro, para que eu tenha dinheiro, eu também tenho que romper, eu tenho que me mexer, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque o dinheiro é uma energia, é uma moeda de troca. É isso. Né? É isso. Então, assim, prosperidade envolve muito, a base é o ambiente. Porque as pessoas que você convive, você tem que estar muito atenta. E isso vai entrar também se essas pessoas... O que essas pessoas falam pra você? É o que você falou agora, elas te motivam? Elas te alimentam. Do que elas estão te alimentando? Tá sendo bom ou tá sendo ruim? Esse tipo de alimento tem feito bem pra sua saúde ou não? Existe motivação? Porque como que eu vou chegar aonde eu quero chegar se eu não tô motivada? É isso. Se eu não sou inspirada pelas pessoas que estão ao meu redor. E olha só, e tudo isso envolve mudança, né? Tudo isso, gente, isso daí, autoconhecimento é mudança. Constante. Por isso, não é uma fase só. É um estilo de vida. É todo dia. Por isso que eu gosto muito da filosofia japonesa. Eles usam o Kaizen, né, como filosofia. Kaizen significa ser melhor a cada dia. Então, amanhã eu vou tentar fazer tudo que eu tenho para fazer dentro do meu desenvolvimento profissional e pessoal melhor do que eu fiz ontem. É um pouquinho de cada dia. Se você faz isso, você tem uma vida de propósito, você não deprime, né? E você não fica ansioso, porque é um pouquinho de cada vez. E aí você vai sempre plantando, organizando esse ambiente, o jardim, a tua mentalidade. E não tem como a gente buscar esse processo da mudança, do desenvolvimento, sem espiritualidade. Eu não consigo ver. Você sabe que a Bíblia fala até sobre esse processo da dor do processo. Que é a questão do vaso na mão do oleiro. O vaso, quando o oleiro olha para o barro, ele já vê um vaso. Porque ele sabe qual é a identidade daquele barro. Se outras pessoas olham e falam, tem barro, o oleiro sabe ele já sabe qual é a visão para aquele barro, é vaso. Aí ele pega aquele barro e começa a transformar num vaso. E aí, naquele momento, aquele vaso, quando vai sendo construído,
ele muitas vezes ele se quebra. E aí algumas pessoas podem falar, tá vendo, desperdiçou, acabou. Mas o pro oleiro, não. Aí ele começa de novo, ele amassa tudo de novo e começa a produção daquele vaso novamente. E quando aquele vaso já tá com forma de vaso, o oleiro começa a pegar, porque tem sujeirinhas no meio daquele barro que ainda tá tomando forma de vaso. Ele começa a tirar uma pedrinha, aí de repente tem que fazer um remendinho ali, um galinho, uma folhinha, e vai tirando. É o processo. E depois que já tá o barro no formato do vaso, ainda tá mole. Tem que passar por altíssimas temperaturas dentro de um forno para que ele saia dali o vaso que o oleiro já tinha visto quando tinha forma de barro ainda. E firma. Então a Bíblia explica sobre o processo de transformação. E nos mostra que o oleiro já sabe que aquele barro não é barro, ele é vaso. Ele já nos viu prontos. Ele sabe como é. E também quando a gente se quebra no processo, a gente não tá quebrado, não tá acabado. Não é aquele o nosso destino. Só faz parte. Só faz parte. Vamos recomeçar? É isso aí. Aí a gente se entrega de novo nas mãos do oleiro. E aí oleiro. isso é você olhar o lado bom de tudo. Ressignificar tudo que acontece com você. Sempre voltando pro lado positivo. E saindo, e nunca mais sendo a vítima. Exatamente. E a espiritualidade é isso, é o Kaizen. Isso é a espiritualidade. A base dela, eu vejo assim, é ser melhor a cada dia. Ser uma pessoa melhor com você e com as outras pessoas, né? Entendendo que você veio aqui não é à toa. Cada um tem uma missão aqui. E muitas pessoas acham que vieram à toa quando elas não sabem para que vieram. Não sabem para que vieram. E elas acabam aceitando qualquer coisa que as pessoas entregam para elas. E muitos pais, infelizmente, ainda dizem, eu não tô culpabilizando nem pai nem mãe aqui, tá? Eles são importantes, necessários, perdoe seus pais e honre-os, inclusive. Sim, exatamente. Honre. Mas Bruna, você não sabe o que meus pais fizeram, não interessa. Não honra seu pai e sua mãe, senão você tá fazendo princípio bíblico. Ou seja, né, não importa o que eles fizeram, porque se você tá aqui, foi graças a eles, né? E assim, existem pessoas que passam por muito tipo de sofrimento. Eu passei por um sofrimento, mas isso não é um oitavo que muitas pessoas passam, né? Sim. Mas honrar pai e mãe independe das coisas que aconteceram. Então, às vezes, as pessoas passam por muitas coisas muito dolorosas com pai e mãe. Mas é necessário perdoar. E quando você perdoa, você entende que, pelo menos, pela sua vida, você deve agradecer aos seus pais. E isso ainda não tem nada a ver com honra. Porque honrá-los é agradecer pela vida que os seus pais te deram e amá-los. Por mais que você não queira conviver com eles, que você não esteja preparado para conviver com eles. Isso é honrar verdadeiramente. E isso é um princípio bíblico. E existem muitas pessoas que não têm prosperidade nas áreas da vida delas porque elas ferem os princípios bíblicos. Sim. E honrar é um deles. Né? Antes disso, a gente estava falando do que eu comecei, que eu entrei nessa. Mas foi muito legal. Não, foi ótimo você ter entrado nisso, porque... Eu quero te fazer uma pergunta assim, que vai inspirar muitas outras famílias, tenho certeza. Com relação aos traumas, às crenças e ao perdão, quando nós temos filhos. E, né, traumas, crenças e perdão. Tudo que você passou, você não convive com o seu pai, só que você tem as suas filhas. Né, e nós passamos as crenças para os nossos filhos. Como que você consegue conversar com elas? Como que você lida com isso? Porque elas não têm contato com esse avô. O que você passa para elas para que elas não levem para a vida delas a dor da Bruna criança? Né? Quebrando esse ciclo geracional. Perfeito. Né? Eu escolho muito as palavras. Ai, Bruna, credo, você é mentirosa com as suas filhas? Não, de maneira alguma. Mas eu também não quero trazer um peso para elas. Porque se eu digo assim, meu pai me rejeitou, ele tem outra família e ele não quer conviver comigo. Eu posso passar para elas que eu não sou importante, que elas também não são importantes. Mas quando eu digo para elas que, o meu papai, hoje ele tem uma outra família, ele é um homem maravilhoso, mas ele tem algumas questões ainda que não permite com que ele queira. Isso é uma questão dele, mas você entende? Não tem nada a ver comigo. Sim, e nem com vocês. Nem com elas. Isso. Mas a primeira vez, eu sabia que esse dia ia chegar, a primeira vez que a minha filha mais velha, que hoje tem 7 anos, na época, acho que ela tinha 5 mais ou menos, ela perguntou do meu pai, foi um choque pra mim, porque eu não estava preparada para aquela conversa. Porque o pai do meu marido é falecido, então o vovô Humberto é uma estrelinha. E cadê o outro vovô? Aí eu buguei. E agora? E ela pergunta, e nós temos o princípio da verdade na nossa casa. Eu e o Humberto, a gente prefere uma verdade dolorosa do que uma mentira bonitinha. Então eu falei, não,
o outro vovô não virou uma estrelinha, ele é vivo. Ele é vivo? Então onde ele tá? Uau, vamos na casa dele agora? Ai, meu Deus. Então, não é bem assim. E aí eu sentei e comecei a conversar com elas, e foi aos poucos. Devagar. Na primeira vez eu falei, filha, outro dia eu te conto essa história, porque eu não estava preparada, eu não queria contar qualquer história, eu não queria trazer a minha dor para elas ali. E ainda identifiquei mais um pouco de dor. Porque como eu não estava preparada para aquela conversa, eu precisava perdoá-lo por aquilo também. E eu passei por esse processo. Então, assim, o tempo todo a gente se permite ver aquela situação. Então, nas minhas orações, eu ficava questionando Deus, perguntando para Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com relação a isso? Como que eu vou fazer de uma forma que eu não passe para as minhas filhas a dor dessa rejeição? Então, hoje a gente é muito bem resolvida com relação a isso. Elas perguntam, às vezes, tiveram algumas 2 ou 3 oportunidades que a minha filha mais velha foi dormir chorando, perguntando sobre o outro vovô. E eu falei, filha, a gente não precisa perder as nossas esperanças de que um dia ele vai vir e conversar conosco. Mas hoje é assim. Mas veja bem, olha que legal, você tem as vovós, você tem o papai e a mamãe, né? E entendendo que... E tem o papai, ela tem o papai dela. Exatamente, tem o papai dela. Tem o papai dela, então o pai dela pode dar a ela o que a figura paterna traz, né? E aí depois elas foram entender. Eu tenho uma visão, na minha mente, eu tenho uma visão de uma cena que eu creio, pela fé, que vai acontecer, que vai se cumprir. Agora... Quando vai ser, não importa, mas você já vê acontecer. Exatamente. E isso é a fé, e é assim que nós materializamos as coisas. Eu não espero isso acontecer para eu ser feliz. Sim. Eu não espero isso acontecer para elas amarem e honrarem o vovô. Elas oram por ele. E eu acho isso muito lindo. A primeira vez que elas oraram, eu chorei, inclusive. Ontem à noite, a minha mais nova, de 4 anos, orou. Quando estava orando, ela falou assim, te agradeço pela minha mamãe, pelo meu papai, ou seja, te agradeço pelo meu vovô. Já é um treino de ressignificado, de perdão. É isso. Já é um preparo, já é um plantio de um jardim que lá na frente, caso esse avô não venha, tá tudo bem. Né? E a gente vai encontrar com situações assim na nossa vida cotidiana. Porque, bem ou mal, é uma rejeição. Elas estão sendo rejeitadas por esse vovô. Também. Mas esse vovô não está rejeitando a Alice e a Bela. Ele rejeita uma ideia que 38 anos atrás ele não queria que tivesse acontecido. Ele não rejeita nem a Bruna. Ele rejeita uma ideia. Uma ideia. E tá parado lá. A minha escolha trazer isso para minha vida hoje em dia. Materializar a rejeição daquela situação em mim. Ele me rejeita. Ele não me rejeita, ele rejeitou aquele ideia naquele momento. Acabou ali aquela rejeição. Se eu quiser trazer pra minha vida, eu trago. Se eu não quiser, não trago. E é isso que eu escolho fazer com elas. Entendam que vocês não têm nada a ver com isso. Agora, a tua escolha tá refletindo nelas. Tá refletindo nelas. Olha como as crenças vêm de geração. Porque tem muitas mães, muitos pais que sofreram um trauma assim, tem uma mágoa e replica no filho. Fala, olha, o seu avô fez isso. E aí, essa criança cresce repetindo isso. Ensina a julgar, ensina a guardar mágoa, a apontar o dedo. Exatamente. E você vê, e a pessoa cresce falando o que a mãe falava. Exatamente. Toma a dor da mãe como dela, né? E continuando a resposta para a sua pergunta, que eu acho muito interessante como lidar, né, com os filhos com relação a isso, eu costumo muito linkar situações cotidianas. Então, a minha filha mais velha estudou numa sala com 20 crianças. Ela mudou para essa escola no início do ano passado. Essas crianças, praticamente... Desde o início da vida escolar delas, elas estavam juntas. E, de repente, chega uma única aluna nova naquela escola. Então, eu sabia que ela podia passar por algum tipo de estranhamento. As crianças acolheram muito bem ela, é claro que sim. Crianças fazem muito bem isso. Mas elas tinham as preferências delas. Com o grupinho delas, que já conhecia. Os pais já se conheciam, as crianças já se conheciam, estavam mais acostumadas. E a minha filha começou a se sentir rejeitada. E aí eu tive uma conversa com ela. E eu e a escola estamos muito bem alinhados também. E o pai, sempre, né? Meu marido sempre, muito atento com relação a isso. Eu falei, filha, você foi rejeitada ou você se colocou numa situação de rejeição? Ah, tá. E a gente já chegou a conclusões de que ela não queria brincar do que as crianças estavam brincando. E ela quis ficar sozinha. Eu falei, você ficou bem brincando sozinha? Você brincou do que você queria? Ou você só ficou chateada porque eles não quiseram a sua brincadeira e você se excluiu? Então, a gente tem que analisar muito bem as situações. Tem. Então, eu uno muito essas histórias porque, assim como ela pode ter se sentido rejeitada por aquelas crianças, ela não foi rejeitada. Ela deu um significado. Ela pode se sentir rejeitada pelo meu pai e ela nunca foi rejeitada, ele nem conhece ela. Então... existem é o significado que você dá no dia a dia. E é tão rico, você vê, eu vendo o lado bom das coisas,
O que me aconteceu me permite ter bagagem hoje para ensinar para as minhas filhas de como se posicionarem diante de uma situação. E aí existem brincadeiras que as crianças fazem na escola que ela não quer fazer. Eu falo, tá, você não precisa brincar só porque todo mundo tá brincando. Mas por que você não quis? Ah, era uma brincadeira que ia te machucar? Ok, vai brincar de outra coisa, mas vá bem. Não vá triste brincar de outra coisa. Ah, eu não quis brincar porque eu fiquei com vergonha. Não, então vamos olhar pra essa vergonha? Essa vergonha não tá legal. Vai lá, filha, conversa com elas. Vamos lá, entende do que é aquela brincadeira. Se for uma brincadeira que não vai ferir seus valores e seus princípios, vai lá, conversa. Então ensina a criança, e o pai também, é um papel muito forte do pai, ensina a se virar. Porque hoje é uma brincadeira. Amanhã é um grupo na faculdade, amanhã é um grupo na vida profissional, amanhã é um cargo que ela quer concorrer, amanhã... E não vai ter a mãe do lado para dar essa clareza. Ela precisa passar. E às vezes vai ter alguém num grupo de trabalho dela que não vai gostar do posicionamento dela, ou que não vai com a cara dela, ponto, não foi com a cara. Acabou, Ela vai deixar de ser quem ela é por causa disso? Exato. É saber lidar com o ambiente. E se posicionar. Porque o antídoto da insegurança, no meu ponto de vista, é o posicionamento. Então, assim, eu deixo de me sentir insegura quando me posiciono. Eu entendo quem eu sou, a minha identidade, eu me posiciono. E posicionamento não tem nada a ver com grosseria, com arrogância. Não tem nada a ver. Tem com um limite. Eu me posiciono, eu sei quem eu sou. Deixa eu te explicar, caso você não tenha entendido. E com autoconfiança, né? Eu vejo muito assim. E amor. Autoconfiança e amor, Posicionamento sem amor é só grosseria. Posicionamento com amor é liberdade. É liberdade. Assim como verdade, né? O Paulo Vieira fala muito sobre isso. Verdade sem amor é crueldade. E verdade com amor é liberdade. É isso aí. Então, eu tô sendo verdadeira e eu tô sendo amorosa nas minhas palavras. Eu escolho, eu não quero te ferir com a verdade. E a gente volta para o mapa e território também, né? Volta. Que verdade é essa? A verdade é a minha verdade, a meu respeito, né, que eu preciso colocar com amor, e a verdade é o meu ponto de vista. Meu ponto de vista sobre as situações, sobre até algumas pessoas, sobre o que eu quero ou não quero fazer. A gente precisa ser verdadeiro. Agora, com a forma como a gente externaliza isso para o mundo, precisa ser muito bem olhada também, né? Nossa, que programa rico, Bruna, muito. E você vê, né, essas histórias, né, o teu exemplo, dentro da experiência, eu vejo muito assim, né, que a bagagem que vem da experiência, ela é fundamental para o teu processo, né? A experiência, ela te dá autoconfiança, ela te faz, ela te fortalece, né, para poder lidar com esse processo, como você fez com as meninas. E as meninas estão passando na escola e vão passar quando elas crescerem. Então, todo é um processo, né? Dentro de uma experiência. E aí, quando a gente começa a entender isso, você para de pôr a culpa em Deus. Né? Exato. Na minha história. Então, uma coisa vai levando a outra, mas tudo vem através do se conhecer. Né? Do se conhecer, do autoconhecimento e do orar e vigiar. E o que você escolhe fazer com aquilo que te acontece. Esses dias ainda postei no meu Instagram que um sentimento, ele não é nem bom nem ruim. O que determina se é bom ou ruim é o que você faz com aquilo que você sente. Quantas pessoas não são tão bem-sucedidas porque sentiram raiva? Aquilo foi um combustível para ela virar uma chave, ir lá e fazer. Que ela intencionou da maneira certa. Agora, quantas pessoas não estão destruídas por amor? Porque usaram aquele sentimento da maneira errada. Da maneira errada. Então, porque olharam olharam o lado negativo da coisa. A gente tem que escolher a perspectiva com que a gente quer olhar para a vida. A perspectiva com que a gente quer olhar para as situações ruins que nos aconteceram. Poxa, uma rejeição. Por muito tempo eu olhei pela perspectiva negativa. Até o dia que, opa, peraí. Eu vou querer pra sempre viver no vitimismo? Eu não quero. Não quero. Bora botar pra mão esse negócio aqui. Entendeu? Então, muitas pessoas estão fadadas, elas se colocam na situação de estarem fadadas a viverem as consequências negativas daquilo. Mas não. Agora é a hora. Agora é a hora. Se libertar através do autoconhecimento. Olhar pra dentro de si e parar de negar aquilo que tá óbvio. Não tá legal. Dormir, quando você vai dormir e você chora no travesseiro, isso não é uma relação funcional que você tem com a sua própria vida. Tá disfuncional. E parar de querer remediar, né? Ficar uma vida de tomando remédio. A pessoa, ela não pede ajuda, a única ajuda que ela pede é tomar remédio, e ela acha que é normal passar a vida toda tomando tarja preta para depressão. Exato.
Ou um remédio de ansiedade, ou só dormir à base de remédio. Eu pego pacientes que falam pra mim, não, doutora, mas eu só durmo. Senhora, não tem como, eu só durmo se eu tomar esse remédio. Uma muleta, né? Eu tomo há 20 anos, imagina. A pessoa acha que é normal passar a vida toda. Mas por que você não consegue pegar no sono? Porque a sua mente não deixa. Por que ela não deixa? O que tem embaixo do tapete? O autoconhecimento. Então, assim, a gente tem que saber pedir ajuda, só que pra gente pedir ajuda, a gente tem que querer ajuda. Não adianta, senão eu vou preferir ficar no remédio, remediando, só olhando pra ponta do iceberg, né? Só que aí a conta vai chegar, porque eu só vou adoecer cada vez mais. Qual vai ser o meu futuro? Se faça essa pergunta, né? E uma ferramenta que eu acho muito valiosa para a gente trazer aqui, para a gente encerrar nesse processo de autoconhecimento, ressignificando e buscando as crenças, é anotar. Quando você anota as coisas que você fala, os comportamentos que você tem, você começa a se conhecer. Peraí, eu falei isso agora. Olha como eu reagi. Olha, eu tinha que ter feito isso. Não estou fazendo, estou procrastinando. Por que eu estou procrastinando? Anota. Aí você começa a ler. Porque se você não fizer isso, você não vai estar treinando a consciência daquilo. Você vai continuar no automatismo, né, Bruna? Exatamente. E isso é uma ferramenta mesmo, muito né? valiosa. É muito valiosa, poderosa. E é importante que as pessoas peguem um caderno que seja... E seja o caderno de verdades, o caderno da ferida aberta, o caderno da cura, como a pessoa quiser chamar. E todo dia ela se propor a escrever uma página, que seja 2, 3, que seja... Como ela reagiu ao longo do dia. O que aconteceu comigo hoje? Como que eu reagi? De verdade. Eu fui a mesma no trânsito? Fui a mesma com o marido? Fui a mesma com o filho? Fui a mesma, né, com o funcionário? Um colega de trabalho. Digo assim, a mesma que eu digo dentro de um comportamento que ela sente que não é legal. Sim, lógico. Né? Mas quando ela estiver escrevendo ela com ela mesma, sem julgamentos. Isso, sem julgamento. Sem medo de que eu vou colocar nesse papel. Será que se alguém ler vai ficar chateado, vai me julgar? Não. Como ela agiu? Como é que foi o dia dela? Com o filho no trabalho? Isso. Bota pra fora sem julgamentos. É o momento dela se libertar e colocar ali. Sim. E só nesse processo já vem tanta consciência. E aí quando começa a vir consciência, você leu. Não quero isso. O que é o oposto disso? Qual que é a mudança para isso acabar? Aí anota. Anotou? Treina, vai pro espelho, fala. Fala, né, sobre essa pessoa, faz afirmações dessa pessoa que você quer se tornar. Mas é mentiroso. Hoje amanhã não. Sua mente acredita em tudo. Exatamente. Tudo é treinável. Assim como você acreditou que você era essa farsa que você descobriu que você não era, você pode acreditar que você não é. Poxa, você tá há 30 anos acreditando que você é assim. Então, é só você fazer a engenharia reversa. E uma coisa que é muito importante também colocar nessas anotações é que comportamento eu preciso alterar em mim para que isso passe a ser verdade. Porque também vai acontecer, mas talvez num processo muito mais lento, a pessoa só ficar falando pra ela na frente do espelho, falando, e ela vai se sentir mentirosa, no momento ela vai parar de falar. Porque ela continua se comportando daquela maneira equivocada. Então, o que eu preciso fazer pra parar de me comportar dessa forma? Identifiquei que eu sou irritada com as minhas filhas. Tá, então amanhã, quando eu viver essa mesma situação, como eu quero agir? Como que eu vou reagir a isso? Olha como tem um ambiente envolvido, né? Como que eu lido com o ambiente. Exatamente. E por isso que eu gosto muito da meditação. Porque a meditação, ela te blinda do ambiente. Por quê? Neurocientificamente falando, ela baixa as tuas ondas cerebrais, porque Jesus meditava. Por que será que ele meditava tanto, né? Ele fazia muito isso, ele é um grande exemplo para nós. Então, quando você medita, que você está ali respirando, quando você começa a entrar... Toda meditação tem um processo de aquecimento, né? Igual na academia. Você chega na academia pegando 10 quilos de supino. Não. Existe todo um treino, né, de mobilidade para aquele objetivo que é realizar o supino com 10 quilos. Então, para eu chegar, mas eu não consigo meditar. Escuto muito isso dos pacientes. Estou muito agitada. Não dá. Existe todo um aquecimento. Qual que é o aquecimento? A respiração diafragmática. Por quê? Porque ela vai ativar o teu sistema nervoso parasimpático, que é o nervo vago, que se comunica. O nervo vago, ele faz, o nome já diz, né? Ele vaga por todo o seu corpo. Então, ele sai do cérebro, ele faz a comunicação do cérebro com o corpo. E você é agitada e não consegue meditar porque você não para. O teu corpo é que não para, na verdade. Porque a tua mente está agitada. Então, como que eu chego na mente? É muito mais fácil eu lidar com o corpo para chegar na mente. Por isso que a atividade física é tão importante pra gente
acalmar a nossa mente e é tão importante para a ansiedade e para a depressão. Porque quando você está na academia, você está vivendo o agora. Você sai do passado, que é a depressão, dos traumas, e você sai do futuro de ficar nervosa, ansiando pelo amanhã que nem chegou e que nem existe, né? Então, a meditação é isso, ela condiciona um novo corpo para ser um novo eu. Que o corpo entra no automatismo. Então, o aquecimento para você se encontrar com o teu espírito, se conectar com o que você acredita, é através do corpo. Como? Aquecendo, fazendo a respiração diafragmática, porque o nervo vago vai tá fazendo a comunicação do cérebro com todos os órgãos, ele inerva inclusive o coração. Uau, que legal. Inerva o Eu não conhecia estômago, tão cientificamente, o coração, o poder da meditação. e ele chega no intestino. Então a comunicação do intestino com o cérebro, que é o segundo que está cérebro, muito né? ligado ao estado emocional, é através do nervo vago. E ele é o nervo, Bruna, do sistema nervoso parasimpático, que é o que te faz acalmar. O que te deixa agitada é você estar com o teu sistema nervoso simpático muito ativo, que é o que te coloca na luta, na fuga, nas atividades. O nervo vago, ele modula o sistema nervoso parasimpático. Então, quando eu faço a respiração diafragmática, eu vou estar estimulando esse nervo. Por isso que, às vezes, falam assim, né, os monges, como que eles começam o processo de acalmar a mente? Eles estimulam o vago através assim, do Quando eu vibro a minha garganta, eu estou estimulando o vago, porque ele inerva também esse processo da garganta, do esôfago, da coluna cervical. Então, tudo tem uma ciência por trás também. Deus é perfeito. Ele Perfeito. fez o nosso corpo funcionando O Criador fez um corpo perfeito. Por isso que eu digo que o corpo tem poder de autocura. Então, como que eu me curo de uma ansiedade? A meditação é uma ferramenta muito poderosa. Então, você fazendo esse processo de respiração diafragmática, puxando o ar, né, prendendo uns 7 segundos, soltando pela boca, você vai estimular o nervo vago, que vai ativar, fazer ali um engajamento com esse sistema nervoso parasimpático, baixando as tuas ondas cerebrais, chegando numa onda cerebral que você consegue sair de um passado condicionado, que é essa pessoa que te faz escrever no final do dia, tendo sempre esse mesmo comportamento, tá difícil de reprogramar. Porque o meu corpo tá reagindo ao ambiente assim, ele tá condicionado a reagir assim. A meditação faz eu condicionar um corpo a obedecer a minha mente, que é o consciente que eu tô botando no papel, que eu quero reprogramar. Entendeu? Por quê? Quando o corpo, ele quer sair dali, né? Ai, mas olha que horas são, você não vai levantar? E então, muita gente sucumbe, né? Eu não consigo meditar. Aí quando eu atinjo essa onda cerebral, olha só, por treino, eu desligo. Chega uma hora que você não sente mais o ambiente e não sente mais o corpo. Ou seja, quem vai lidar com o ambiente? O teu corpo. Se ele já tá condicionado a um novo eu, que eu tô ali colocando no papel que eu quero mudar aquele comportamento, porque de onde vem o comportamento? Do corpo. É do corpo. Tudo vai voltar para ele. Então, a meditação, ela é um treino de academia para eu tornar aquele corpo que eu quero saudável no futuro. A meditação vai treinar a minha mente para ser a pessoa do futuro. Por isso que ela é oriental, né? Os orientais são muito sábios. Quantos mil anos a medicina chinesa está na frente da nossa medicina? 15 mil anos. Uau. Então, eles usam muito isso para a gente conseguir se autorregular e sair do remédio. E conseguir colocar em prática a ferramenta da escrita. Você percebe? A gente tem uma farmácia interna muito rica, né? Interna. Muita gente não conhece. Só que para isso a gente precisa de ferramenta e de conhecimento para entender por que essas ferramentas são tão valiosas. Exato. E quando você entende isso, você entende que o corpo tem poder de autocura. Porque quem criou o seu corpo foi Deus. Eu falo muito isso nos meus vídeos. Se o corpo não tivesse poder de autocura, ele não teria sido criado por Deus. Só que ele consegue se autocurar desde que os meios estejam livres. Quais são os meios? As minhas emoções, as minhas crenças, a minha postura errada, um corpo fraco. Porque eu quero ter uma mente forte, mas ela não habita no corpo fraco. Então eu tenho que fazer exercício. Você acha que um corpo fraco vai dar conta de uma mente forte? Eu vou surtar. Porque eu tenho muita energia, mas o meu corpo não tem energia para colocar em ação tudo que tá na minha cabeça que eu quero realizar. Aí eu vou procrastinar. Né? E uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Então, fortalecer o corpo, fortalece a sua mente, fortalecer a sua mente também te ajuda a fortalecer o seu corpo. E a espiritualidade é a base, porque
eu vejo muito assim, dos alicerces da espiritualidade é que se nós somos centelha divina, Deus habita em mim. Então eu não preciso também ficar buscando sempre Deus fora. Não, ele está dentro de mim. E a meditação faz eu me conectar com ele. Eu posso orar meditando. Por que não? Sim. E vai ser muito mais eficiente. Sim. Porque eu vou me sentir cada vez mais conectada e eu vou passar a treinar até a minha fé. Porque eu vou ficar mais confiante. E a fé cura, né? E você descobre as suas barreiras caindo quando você medita, né? As muralhas sendo As derrubadas, muralhas né? se derrubam. Você vai se fortalecendo, porque você acredita em algo. Muita gente acaba, e assim, eu digo dentro da minha espiritualidade, muitas pessoas oram, mas elas só chegam lá e despejam um monte de palavras, né, a Deus. Mas as pessoas esquecem que às vezes uma oração, não às vezes, que uma conversa, 2 pessoas falam. Sim, claro, né? Então, se eu chego pra Deus e só despejo, Deus, resolve isso, não sei o quê, obrigado, eu quero isso, tá bom? E saio andando, vou viver meu dia. Deus às vezes fica assim, não, mas peraí, não é esse meu plano pra você. Sim. Volta aqui. Não, e ele fala, faça que eu te ajudarei, né? E o faça é você colocar em prática, né? E um relacionamento precisa de 2 pessoas. Precisa. Muitas pessoas me falam assim, Bruna, mas como é que eu começo a me relacionar com Deus? Se relaciona com ele. Como é que você se relaciona com um amigo? Você chega, você liga. Conversando com ele. Como é que você tá? Mas é que às vezes a pessoa, ela tá tão com esse simpático tão ativado que ela não consegue se conectar com ele, porque ele não é isso. Ele é paz. Ele é calma, ele é serenidade, ele é... A natureza é isso, né? E tudo é cíclico. Uma das orações mais poderosas é você simplesmente chegar aos pés de Deus, orar, ajoelhar, se você sentir assim, sentar, deitar, como você sentir no seu coração que você vai se conectar. E só ficar mudo. E quando você Em treina silêncio. isso, você sai do desespero. Né? Aí você fica mais aberto até Se para conecta, ouvi-lo, né? É verdade. Para ouvi-lo. E se conecta com essa espiritualidade. Com a espiritualidade. Com esse Deus todo-poderoso. Porque se a gente só fica vivendo o dia a dia, a correria, os conflitos, né? Tudo. O que a gente está vivendo? A gente está reagindo. Reagindo. Só reagindo. E não está vivendo. Não tá vivendo. E esse ambiente que a gente vive, né, de agitação, que é o que a gente vive hoje, você não muda isso. Mas você muda como você reage a ele. E esse ambiente, ele é propício a você ter esse sistema simpático muito, muito, muito acentuado. E é por isso que as pessoas estão tão ansiosas. E uma ansiedade severa chega uma hora que não tem outro caminho. Você vai entrar numa bifurcação que vai ser, aqui está o pânico, e aí, crise de pânico. Depressão é outra extremidade. E como que eu vou me conectar? Não, eu vou culpar Deus. Não vou Por quê? Porque eu não vou ter a clareza de pedir tanto. E assim, olha, uma dica pra gente encerrar, para de pedir, só agradece. Só agradece. Só agradece. Porque se você agradece, você tem certeza que aquilo já aconteceu. É assim que as pessoas se curam do incurável. As que alcançam uma graça, elas não oraram pedindo. Elas oraram agradecendo. É assim que o placebo funciona. A pessoa não sabe que ali não tem um princípio ativo. Ela só acreditou que tem e é por isso que funcionou como se tivesse. Exatamente. Eu costumo muito brincar com a metáfora do presente, né? Se você me entrega esse lindo vaso de planta como um presente, eu falo, legal. É que eu queria aquela estante. Você vai ter vontade de me dar outra coisa? Não, nunca mais. Josi, nossa, muito obrigada. Legal, né? Você pensou em mim. Isso aí. Nossa, obrigada por esse vaso. Nossa, eu tô muito feliz. Tá vendo? Agradecer, eu quero dar mais. É isso. Esse é o processo. Assim é com Deus. Esse é o segredo, né? E tudo que nós temos e nós somos, foi Deus quem nos deu. A gente tem que encontrar a beleza disso, mesmo em meio ao caos. Sim. E agradecer a Deus por aquilo. E aí sim, a gente vai se mostrar preparado para Deus. Para receber mais. Para que a gente receba o que Ele tem para nos dar mais. Isso aí. Né? E parar de reclamar. O Bill Johnson, no primeiro sermão, é um grande pastor americano, no primeiro sermão, depois de perder a sua esposa para o câncer, as pessoas estavam ansiosas para saber se ele pregaria, se ele não pregaria. Foi no domingo seguinte ao falecimento da esposa dele. Ele começou dizendo que na eternidade nós teremos a oportunidade de viver sem dor, sem caos, sem doença, sem câncer, sem morte. E lá nós adoraremos a Deus só na alegria e na felicidade. Aqui na terra é a nossa oportunidade de agradecermos a Deus, honrarmos a Deus, sermos felizes mesmo em meio ao caos.
É só aqui na Terra que a gente tem essa oportunidade. Então, existe a doença, a gente sofre com isso. Mas que são coisas do corpo, que o corpo passa e não, né? E a gente precisa entender que Deus é Deus independente dessas doenças, independente do caos que a gente vive. Como é a forma que a gente escolhe olhar para elas? É isso aí. Qual é a forma que a gente escolhe olhar para a vida, mesmo com as coisas que nos acontecem? Se a gente quiser olhar para a morte, para a doença, para as desgraças, pelo que elas são, a gente olha para a circunstância, a gente define qual é a nossa escolha. Eu quero olhar para isso. E acredite, é mais disso que a pessoa vai viver. Agora, se eu escolho ver a misericórdia de Deus, mesmo em meio ao desastre, se eu escolho ver a bondade das pessoas que ajudam, mesmo quando temos um hospital de câncer com crianças com câncer, se eu escolho olhar para a beleza da vida, mesmo em situações caóticas, eu defino como eu quero olhar para minha vida. Porque eu ressignifico, e aí eu vou mudar o meu comportamento na sequência. Exatamente. E eu vou mudar a minha realidade. Exatamente. E vou parar de reclamar. E revelo que eu vim para viver meu propósito, né? Ai, que demais. Amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como a ti mesmo. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, eu amei Bruna? nossa eu conversa. também amei. Se deixar, a gente fica aqui 2 horas Exato. falando. Sei nem quanto tempo que passou. Menina, foi maravilhoso. Isso me traz, assim, mais esperança mesmo, né? De que a gente vai ter futuramente um futuro melhor, porque a gente está usando as redes sociais para levar esse conhecimento para as pessoas, né? Porque quantas pessoas estão aí reclamando, vivendo uma vida de vítima, adoecendo, ficando doente. Eu pego isso todos os dias lá no meu consultório, lá na minha clínica, nos meus atendimentos, né? A pessoa escolhe só olhar para aquilo que ela está sentindo, para aquela patologia, e ela fica só aumentando o problema, porque ela só foca naquilo como se aquilo fosse a pior coisa da vida dela. E como que esse corpo vai conseguir se autocurar? Ela não deixa, porque o estado emocional vai reverberar na maneira como ela se sente. Né? E isso não só numa patologia física, mas em todas as áreas da vida. Então, quando a gente vem para a internet e traz isso, outras pessoas, né, que não tiveram essa clareza de algum profissional ou de escutar isso de alguém que está passando por alguma dificuldade ou que tem um trauma, vira uma chave, né, Bruna? Sim, vira. E a pessoa, ela tem a esperança, e a esperança faz ela produzir os hormônios da cura, né? Que é como o placebo funciona. A pessoa tem uma esperança porque é um princípio ativo novo. Então já tem a esperança, a fé é a esperança, então a gente pode levar para vários fatores. Sim. E quando a gente traz esse conhecimento para essas pessoas, ela começa a olhar para dentro, desenvolver a esperança e o processo de cura vai acontecer, né? É um ambiente preparado para aquilo. Eu fico muito feliz de ver que nós temos assim pessoas como você, profissionais, né, que trabalham com isso, trazendo isso para mim aqui, para o meu programa, com tanta assim, felicidade, né? A gente vê que você fala, né, com felicidade, com prazer. Você quer transmitir a tua história para ajudar, para fazer da tua história, né, uma sementinha na vida de outras histórias. Isso é muito lindo. Parabéns, obrigada, viu? muito Foi um obrigada prazer mesmo. Eu amei. Obrigada pela honra do convite. Estou muito feliz e que eu possa agregar para o seu público maravilhoso. Agregou para mim. Ai, que bom. Está agregando para todos, tenho que certeza. Bom, que bom. Obrigada. Obrigada viu, Bruna? Foi maravilhoso. Gente, que programa incrível. Eu espero que você compartilhe esse vídeo, porque é muito conhecimento e precisa ser compartilhado. Se o meu canal ajuda você, se o Agora é a Hora ajuda você, então me ajude a ajudar outras pessoas. Sempre quando você curte o vídeo, quando você compartilha, quando você coloca o seu comentário, você gera engajamento nessa plataforma. Você mostra para o YouTube que esse assunto interessa a você, que esse canal tem relevância e ajuda o canal a crescer. Então, se o canal cresce, ele vai ajudar não só você, mas também outras pessoas. Então, curta esse vídeo, coloca aqui para mim se você tem alguma história, se você quer contar algo ou perguntar dentro das ferramentas que nós trouxemos aqui da PNL ou para a própria Bruna, eu passo para ela essa pergunta, compartilhe com outras pessoas e, é claro, se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais, então você pode nos ouvir de qualquer lugar. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.